O Albert Camus fala que o absurdo é o encontro entre o ser humano que precisa de um significado e um sentido e o universo completamente silencioso e sem um significado. Esse encontro entre o ser humano e o universo, ele gera o absurdo, ele produz o absurdo que é a existência humana. O nome do livro que o Albert Camus fala sobre a teoria do absurdo, sobre a filosofia do absurdo, é o mito de Sísifo. Sísifo, na mitologia grega, ele enganou a morte e foi condenado pelos deuses, foi condenado por Zeus a rolar uma pedra gigante até a parte mais alta de uma montanha. Ele leva essa pedra até a parte mais alta, até o topo dessa montanha, e a pedra logo em seguida rola a ladeira abaixo, e ele é obrigado a descer, pegar essa pedra e levantar até a parte mais alta da montanha e reproduzir esse processo por toda a eternidade. Ou seja, Sísifo foi condenado a um trabalho cansativo, exaustivo, doloroso e, sobretudo, um trabalho sem um propósito, sem um sentido e sem um significado. E ele compara esse processo que o Sísifo passa, essa condenação, como se fosse a vida humana, porque o ser humano é obrigado a levar uma vida, a aprender certos hábitos para viver em sociedade, a ter uma vida cansativa, dolorosa e, o pior de tudo, sem um significado e sem uma recompensa no final. Tal como Sísifo, quando leva a pedra até o topo da montanha, a pedra rola a ladeira abaixo e o trabalho recomeça. O ser humano, quando chega no final da vida, ele morre e não tem um Deus todo-poderoso e bondoso esperando por ele no paraíso. Não existe uma vida após a morte e não existe a imortalidade do espírito humano. O ser humano é condenado a levar uma vida em um mundo completamente estranho, esquisito e sem um significado. O Albert Camus fala que as obras do Goethe ou de qualquer outro grande pensador, em 10 mil anos, serão reduzidas a pó, e algumas pessoas vão tentar encontrar algum testemunho do nosso tempo. Ou seja, todas as grandes personalidades, todas as pessoas famosas, todos os grandes pensadores, os filósofos e os maiores gênios da história da humanidade, todos eles em 5 ou 10 mil anos serão reduzidos a nada. Ninguém vai se lembrar, ninguém vai saber que algum dia esse nosso tempo histórico existiu. Está absolutamente todo mundo condenado ao esquecimento. Se a gente não lembra o nome do nosso bisavô, do nosso tataravô, é sinal de que nosso neto, nosso bisneto ou tataraneto, eles sequer vão lembrar do nosso nome. Porque se a gente levar em consideração que o tempo ele não estaciona, ele não freia, ele não para, então ainda vai existir em mais 200 mil anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos pela frente. E o nosso período histórico, ele é absolutamente nada em face do todo. Então o ser humano, ele é uma ínfima parcela do tempo, enquanto que o tempo nos devora, o tempo nos carrega. E a vida humana, ela acaba que não só não tem um sentido, não tem um propósito, não tem um significado, mas ela é irrisória, ela é ínfima, ela não tem absolutamente nenhuma importância. O Albert Camus fala que um mundo que a gente consegue explicar com algum significado ou com alguma razão é um mundo familiar. Mas, ao contrário, num mundo completamente sem significado e sem motivos e sem razões, o homem se sente um estrangeiro. O mundo nos escapa porque volta a ser ele mesmo. Esses cenários mascarados pelo hábito tornam a ser o que são e se afastam de nós. Assim como há certas horas em que, sob o rosto familiar de uma mulher, se redescobre como uma estranha aquela que se amara há meses ou anos. De igual modo, o estranho que, em determinados momentos, vem ao nosso encontro num espelho, o irmão familiar e, no entanto, inquietante que reencontramos em nossas próprias fotografias, é ainda o absurdo. Entre a certeza que eu tenho da minha existência e o conteúdo que eu tento dar para essa segurança, o fosso jamais será preenchido. Serei para sempre um estranho diante de mim mesmo. O Albert Camus vai falar que algumas pessoas não conseguem suportar essa realidade tão absurda e tão estranha, e elas dão o salto filosófico ou o suicídio filosófico, que consiste em negar a realidade tal como ela é e buscar uma consolação metafísica, buscar uma válvula de escape dessa realidade, acreditando que existe um paraíso, acreditando que existe uma razão para o mundo, acreditando que existe um Deus protetor que nos vigia e nos cuida. Ele fala que o salto filosófico, o salto no eterno, em Deus, numa vida após a morte, é sempre uma forma de esconder o absurdo. E como viver, então, em um mundo completamente vazio, indiferente, sem motivo, despropositado e sem um significado? Como viver e como continuar vivendo nessa atmosfera de completo silêncio no qual o ser humano está inserido? Como viver uma vida sabendo que esse mundo é completamente esquisito, completamente estranho, que não tem um Deus que me cuida, que me protege, que não tem uma vida após a morte e que essa vida é completamente absurda, sem sentido e sem um significado? Como seguir em frente diante de tudo isso? E o Albert Camus vai lá e fala o seguinte: viver é fazer viver o absurdo, e fazê-lo viver é, antes de tudo, encará-lo. Assim, uma das únicas posições filosóficas coerentes é a revolta.
ela é um confronto permanente do homem com a sua própria obscuridade. E quando os nihilistas se questionam de que se Deus não existe, então tudo é permitido, dizendo que as pessoas más não vão ser punidas, tal como as pessoas boas não vão ser recompensadas, o Albert Camus também responde: tudo é permitido não significa que nada é proibido. O absurdo apenas devolve as consequências de seus atos à equivalência delas. Ele não recomenda o crime, seria pueril, mas restitui o remorso à sua inutilidade. E o Albert Camus fala que é interessante a gente passar de uma percepção de um mundo sem sentido e sem significado para logo em seguida tentar encontrar um sentido e um significado. E o Albert Camus coloca como proposta uma frase que sintetiza uma grande parte desse livro, quando ele fala que é que eu não ligo muito para o indivíduo, a não ser que me pareça ridículo e humilhado. Ciente de que não há causas vitoriosas, eu tomo gosto pelas causas perdidas. Ou seja, como não existe como sair vitorioso nesse mundo, porque riqueza, fama e fortuna são coisas que vão ser reduzidas a pó e absolutamente todo mundo está condenado ao esquecimento, o Albert Camus entende que é uma certa forma nobre de viver essa vida quando a gente se dedica a lutar em prol dos oprimidos, dos humilhados, daqueles que foram marginalizados no mundo. Ciente de que não há causas vitoriosas, eu tomo gosto pelas causas perdidas. São as pessoas que vivem na rua, são as pessoas que não têm alimento digno, que não têm uma moradia digna, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação. São essas pessoas que são completamente afastadas e expulsas de uma vida digna. Então, Albert Camus entende que uma forma de encontrar um sentido e um significado para o mundo é justamente lutar em prol dessas pessoas que são humilhadas e são ridicularizadas pelo mundo. Mesmo humilhada, a carne é minha única certeza, só posso viver dela. A criatura é a minha pátria. Consciente de que não posso me separar do meu tempo, resolvi ser unha e carne com ele. E ele fala que a própria luta em direção ao topo da montanha já é suficiente para preencher um coração humano, e que é preciso imaginar Sísifo feliz.